Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro, é conhecida por suas belezas naturais. É tida também como a capital do mergulho, por causa de suas águas cristalinas. Porém, recebi um e-mail de um seguidor com o nome Valdecir. Segundo ele, no final da década de 1960 e início da década de 1970, existia um homem que era tido como o lobisomem cabista. O seu nome era Chaco. Chaco, como era conhecido, era um pescador de aparência um tanto grotesca, que costumava gritar pela Praia Grande, vendendo seus peixes. E dizem que se fazia ouvir por toda a cidade do Arraial do Cabo, em uma época em que a cidade era praticamente uma colônia de pescadores. Filho de Martiniano, famoso por fazer as melhores esteiras da cidade, carregando-as nas costas, anunciava as mesmas como colchões de mola. Isso se tratava pela ótima qualidade confeccionada pelo mesmo. Acontece que Chaco vivia embriagado e herdara do pai um título para lá de estranho. Ele era tido como o lobisomem do Arraial do Cabo. Isso era dito por 100% da população cabista. A história corria pelos 4 cantos da cidade e era alimentada por fatos impressionantes. Em algumas oportunidades, Chaco desaparecia misteriosamente e em seu lugar aparecia um imenso cachorro preto. E isso acontecia tarde da noite, e quando Chaco reaparecia, vinha com o rosto sujo de tripas de peixe, algo que era muito estranho e deixava os pescadores locais junto aos moradores muito assustados. Porém, tinha até relatos de pescadores que juravam de pé junto que o Chaco era assim, usado por entidades malignas, que o faziam se transformar naquela criatura horrenda. Na verdade, alguns pescadores, quando encontravam o Chaco por lugares desertos, os mesmos ficavam desesperados, pois naquela época não tinha iluminação pública na cidade de Arraial do Cabo. A luz que se tinha era por meio de lamparinas. Porém, sempre haviam os mais corajosos, que também tinham a curiosidade e o desejo de provar se realmente o Chaco era ou não um lobisomem, e fez com que o senhor Teixeira, conhecido pescador da cidade, tentasse descobrir a verdade sobre o Chaco. A primeira tentativa foi sem sucesso. Senhor Teixeira tinha visto a tal aparição do cachorro preto e tentou persegui-lo, porém o cachorro gigante sumiu em meio à escuridão da cidade. O senhor Teixeira procurou a mãe do Chaco e lhe relatou o ocorrido. Para o seu espanto, a mãe informou que o seu filho havia chegado em casa com restos de tecido entre os seus dentes e com as vestimentas rasgadas. O senhor Teixeira ficou um tanto impressionado com o relato da própria mãe do Chaco. Passaram-se alguns dias e mais relatos de pessoas falando sobre o tal lobisomem. Até mesmo alguns afirmavam que o mesmo gritava antes de se transformar em um cachorro preto e gigante. Chaco, ao descobrir que sua mãe havia conversado com o senhor Teixeira, o mesmo o convidou para pescar com ele à noite, na Praia Grande. Assustado e ao mesmo tempo curioso, o senhor Teixeira aceitou tal convite. No dia marcado para a pesca com o suposto lobisomem, o senhor Teixeira compareceu antes do horário e, em seu lugar, ele colocou um boneco de pano no alto do Morro da Boa Vista. Ele se escondeu e começou a observar de longe a chegada do suposto lobisomem. Passaram-se alguns instantes. Chaco apareceu e então ele foi logo surpreendendo o senhor Teixeira, pois ele viu o boneco sendo estraçalhado por Chaco, que começou a uivar e gritar descontroladamente. O senhor Teixeira entrou em pânico e logo achou que seria o seu fim, caso Chaco o visse. Após este ocorrido, o senhor Teixeira conseguiu descer o Morro da Boa Vista desesperado, sem que o suposto lobisomem percebesse a sua presença. E no dia seguinte, a fama de que Chaco era realmente um lobisomem ganhou mais e mais notoriedade,
E agora, até os incrédulos estavam acreditando. A fama que Arraial do Cabo tinha, um lobisomem, chegou até as outras cidades vizinhas. O Chaco foi assassinado de uma forma brutal por alguns homens que estavam na Praia Grande, o aguardando para colocar um ponto final na história do suposto lobisomem. Esse crime chocou toda a população e que até hoje em dia esta história vem sendo contada e ela passa de geração a geração. Era uma noite comum. Eu estava me preparando para ir para casa. Arrumei a minha mesa de trabalho, guardei as minhas anotações e fui embora. Era mais ou menos 11h50 da noite. Pode até parecer que seja estranho eu sair uma hora dessas do trabalho, porém eu estava fazendo hora extra. Quando cheguei no ponto de ônibus, eu vi algo do outro lado da rua, em um beco, e vi um vulto estranho. Não poderia ser um gato ou cachorro, pois era grande demais. Também não poderia ser uma pessoa, pois os seus braços estavam quase ao chão. Aquilo estava me encarando de uma forma estranha, como soubesse que eu estava ali todas as noites. Era um olhar de reconhecimento. Fiquei uns 10 minutos olhando aquela criatura. Após isso, o ônibus chegou. Eu entrei e olhei para onde a criatura estava. E para minha surpresa, ela não se encontrava mais. Cheguei em casa e fui preparar o jantar. Comi, tomei um banho e fui para o quarto. Quando cheguei, o meu quarto estava totalmente bagunçado, então resolvi arrumá-lo. Após a arrumação, eu me deitei e o ambiente estava bem quente naquela noite. Foi então que eu decidi abrir a janela. Eu não mencionei o fato de que onde eu moro é um sítio. Então é comum a gente abrir a janela, pois o local é bem calmo. O local onde eu moro é bem tranquilo. Após cochilar por umas 3 horas, eu acabei me despertando e percebi que havia faltado luz. Confesso que eu fiquei bastante irritado, afinal, pago tão caro na conta de luz para ela faltar uma vez por semana. Foi então que eu acendi uma vela ao meu lado e fiquei dormindo de lado. Alguns minutos se passaram e a vela se apagou. Eu não dei atenção. Porém, eu senti algo tocando meu pé esquerdo. E com um toque, eu senti uma leve respiração. Era como se um animal estivesse lá no meu quarto, junto comigo. Depois, eu escutei passos indo até a cozinha. E com isso, barulhos de pratos sendo quebrados. E com um grunhido. Eu fiquei com medo. E um silêncio tomou conta do ambiente. Já era 6 horas da manhã. O ambiente já se encontrava completamente claro. E mesmo assim, eu estava com muito medo de abrir os meus olhos. Foi então que, com pouco tempo depois, eu criei coragem para abri-los de uma vez só. Ao abrir, eu não sei como é que eu não tive um ataque cardíaco. No lado direito da porta, havia uma criatura escondida e encolhida, como uma criança com medo. Eu fiquei trêmulo. Foi quando aquela coisa começou a levantar a sua cabeça lentamente. Foi então que o rosto foi revelado.
O rosto era todo deformado, com os dentes desproporcionais. O nariz era enorme e eu fiquei tão assustado que eu acabei desmaiando. Depois de pouco tempo, eu acordei do desmaio e eu percebi que tudo estava normal. Sem acreditar, fui até a cozinha para conferir e realmente tudo estava em ordem e nada destruído. Fiquei bem aliviado e feliz ao mesmo tempo. Ao retornar para o meu quarto, para eu arrumar minha cama, e ao olhar a janela, eu vi um arranhão bem profundo na janela. Dava a entender que eram garras, e isso só me levou a repensar em deixar ou não a minha janela aberta. Já faz tempo que isso aconteceu. Foi em 2012, quando eu era apenas uma criança. Eu não tinha muita noção de perigo ou medo. A única coisa que eu me importava era a minha felicidade e vida com a minha família. Bem, eu era uma criança muito esperta para a minha idade. Diferente das demais crianças, eu tinha 10 anos. Eu já tinha uma mente mais evoluída, devido a constantes diálogos que eu tinha com os meus irmãos mais velhos. Mas isso não importa. O que importa é o que eu vou contar agora. Era junho de 2012. A festa junina estava perto, pois já era dia 23 e a festa de São João acontece dia 24. Então eu estava muito eufórico para ir à festa junina da minha escola. Eu estudava no Osmar, uma escola aqui de Manaus, no Amazonas. No dia da festa, eu e a minha mãe e os meus 2 irmãos fomos para a escola de noite, pois era o dia da festa. Quando chegamos lá, encontramos muitas pessoas, famílias e crianças. A minha mãe e os meus 2 irmãos ficaram na quadra, sentados nos bancos que haviam nas laterais, pois iria ter apresentação de danças como boi e carimbó. Eu, porém, pedi para minha mãe para eu ficar lá fora com os meus outros colegas, que também estavam no local naquela noite. A minha mãe sempre dizia para eu não sair do lado dela e não ir para longe, mas eu a desobedeci. E naquela noite, essa foi a minha pior escolha. Eu e os meus colegas, quando chegamos lá, vimos os grupos se vestindo com fantasias de boi, entre outras. Passamos escondidos por eles. Eu estava com 3 colegas, Mateus, Tiago e o Elivan. Quando já tínhamos passado pela cantina, que em seguida chegamos ao corredor principal da escola, que no caso dava acesso aos 3 blocos que na época eram chamados de pavilhão, vimos que da metade do corredor para baixo ficava cada vez mais escuro. Esse corredor ia descendo. Após o primeiro bloco, o corredor descia. Após o segundo bloco, o corredor descia ainda mais. Porém, já no terceiro bloco, já estava tudo escuro e ficava no ponto mais abaixo. O meu colega Tiago deu a ideia de descermos até o último bloco para apostarmos uma corrida de volta para cima. Mas eu logo reprovei essa ideia. Já o Elivan e o Mateus concordaram. Assim eles foram descendo junto do Tiago. Porém eu acabei cedendo também esta ideia, pois eu não iria querer ficar sozinho. Eu fui bem devagar, só para eu dar a impressão de ser um cara descolado. Enquanto eles desciam, eu olhava ao meu redor e estava tudo muito silencioso. O som da música que estava rolando na festa praticamente não chegava onde nós estávamos. Eu percebi que havia uma única lâmpada que estava acesa no meio do corredor e ela iluminava um pouco, porém não o suficiente para ver o final do mesmo. Foi quando eu vi o Tiago, o Elivan e o Mateus,
Todos eles estavam fazendo seu percurso de volta, numa correria frenética. Eu já estava na metade do corredor. Eu estava passando por aquela única lâmpada acesa e bem fraca. O Elivan passou por mim correndo muito rápido e eu o perguntei o porquê deles estarem correndo de volta para cima, se a gente não iria apostar uma corrida. Perguntei para ele enquanto eu continuava descendo para baixo. Assim que eu cheguei no final do corredor, eu tive o acesso para o terceiro bloco, e no meio desse bloco tinha uma grade de ferro que dava para ver o que tinha atrás da escola. Essa grade ficava dividindo o terceiro bloco no meio. Eu olhei para cima e vi que os meus colegas já haviam se retirado do local. Então eu tive a pior sensação da minha vida. Eu ouvi alguém dizendo: "Ei, vem aqui agora." Eu congelei. Eu nunca havia sentido um calafrio tão forte no meu corpo. E quando eu me virei, eu olhei para a grade e eu tive a pior sensação da minha vida. Lá estava aquela silhueta parada me encarando, com os seus olhos vermelhos em meio à escuridão, e repetindo a mesma frase, com aquela voz maligna e demoníaca: "Ei, vem aqui agora." Aquilo era grande, tinha em torno de uns 3 metros de altura. Eu não conseguia ver muito o seu rosto, mas eu conseguia ver o formato de uma boca escancarada naquela coisa que estava do outro lado da grade. Então eu corri o mais rápido possível. Eu corri pela minha vida e pelos meus sonhos, que talvez, se eu não fosse o mais rápido possível, eu poderia perdê-los. Eu iria perder a minha vida. Eu corri sem olhar para trás, e finalmente, quando eu consegui chegar no primeiro bloco, e lá de cima eu olhei e vi aqueles olhos vermelhos se distanciando da grade e sumindo em meio à escuridão. Rapidamente eu retornei para a quadra e, chegando lá, eu reencontrei os meus colegas. Eu falei para eles todo o ocorrido e, segundo eles, aquela coisa também havia os chamado. Mas tinha uma coisa que não estava se encaixando. Para acessar o lado de trás da escola, que dava acesso à parte de trás do último bloco, só haviam 3 passagens, e todas elas se encontravam fechadas naquela noite. A primeira passagem estava com uma banca de churrasco na frente. Ela estava encostada no buraco da grade da quadra. Isso tornava impossível a passagem de alguém por aquela brecha. A segunda passagem era a passagem direta lá para trás. Ela estava fechada, com tábuas, justamente para ninguém passar por lá. Já a terceira passagem era um muro de trás da escola, porém ele é cheio de cacos de vidro e com arame esfarpado. Com isso, tornava impossível alguém ter o acesso. Os muros laterais seguiam a mesma linha dos demais muros, todos com cacos de vidro e arames. Até hoje eu não contei isso para minha mãe. Também já faz um bom tempo que isso aconteceu e não vale a pena contar, pois ela não iria acreditar. Ela vai dizer que eram coisas da minha cabeça. Porém, até hoje, eu não sei o que era aquela aberração que estava do outro lado da grade. Eu acho que isso vai ser uma pergunta que nunca vai ter resposta. O que era aquilo? Ou como aquilo foi parar lá atrás? Infelizmente, eu acredito que essas perguntas nunca serão respondidas. Mesmo gostando muito de escrever e contar histórias, eu jamais havia transcrito o caso que eu vou narrar. E durante muitos anos, eu evitei comentar o ocorrido comigo, com medo de que isso trouxesse novamente à minha memória os fatos acontecidos naquela noite. Apenas a minha família sabe o que aconteceu. E agora, eu irei contar a vocês algo que quase me fez cair duro de medo, lá pelo início da década de 90. Minha prima, na época com 17 anos apenas, foi morta em uma tentativa de assalto. Ela estava andando de bicicleta, atravessando o parque da cidade, para ir até a casa de ração comprar comida para o gato da família, quando foi parada por 3 homens.
Na verdade, parada é uma força de expressão. Ela foi puxada pelos cabelos e derrubada da bicicleta. Na queda, ela machucou a perna e teve dificuldades para se levantar. Quando ameaçou a correr, foi derrubada novamente e logo em seguida foi esfaqueada. Os ladrões levaram a bicicleta, todo o dinheiro que ela tinha no bolso e a deixaram lá para morrer. Foi terrível vivenciar aquele acontecimento. Eu tinha 19 anos naquela época. Eu nutria uma amizade fortíssima pela minha prima Helena. A família inteira ficou bastante abalada. Também não era para menos. Uma menina tão jovem e bonita perder a vida dessa maneira e por um motivo tão banal é algo capaz de destruir a vida da família e também de todos ao redor. Apenas um dos ladrões foi pego. Eles eram usuários de drogas. Estavam ali apenas esperando alguém passar, justamente para aproveitar a grande oportunidade para cometer o roubo. Infelizmente, a minha pobre prima estava no lugar errado e na hora errada. O ladrão que foi preso contou que ela foi morta para que não gritasse por ajuda, já que o parque não estava totalmente deserto. Haviam pessoas fazendo exercícios ao redor e várias outras andando de bicicleta, e pessoas também jogando futebol nas quadras de esportes da praça. Ele ainda disse que a culpa havia sido dela mesma. Quem mandou ela querer correr e gritar? Demorou um tempo para a família se recuperar. As risadas dela, suas brincadeiras e o seu espírito feliz e divertido faziam muita falta a todos. Os pais dela, a minha tia e o meu tio, nunca mais foram os mesmos. Essa dor nunca desapareceu do olhar deles dois. Mesmo depois de muitos anos, a gente ainda conseguia perceber que alguma coisa na feição deles mudou para sempre. Eles perderam todo o brilho. Os olhos deles pareciam sem expressão, sem cor e sem vida até hoje. Algum tempo depois do funeral, eu ainda custei acreditar que ela havia ido embora. Eu visitava o túmulo dela quase todos os dias e ficava lá conversando com ela durante horas. Na minha mente, eu acreditava que ela deveria estar se sentindo só ali naquele lugar, deserto e sem companhia, e sem ninguém para conversar. Eu ficava indo lá para fazê-la se acostumar com aquele lugar e para que ela não pudesse sentir um choque muito grande. Eu sei que isso parece loucura, mas fez com que eu me sentisse bem e que aceitasse melhor a ideia da morte dela. Aos poucos eu fui me acostumando, até que um dia eu não senti mais a necessidade de ir até lá. Eu continuava sentindo falta da minha prima, mas o meu coração não pedia mais para que eu continuasse fazendo aquelas visitas. Então, no primeiro dia que eu passei sem ir até lá, eu me senti um pouco mal. Me senti triste mesmo, como se deixasse ela esperando em vão, como se eu devesse a ela aquelas visitas e aquelas, entre aspas, conversas. Então à noite eu dormi em minha casa, a mesma casa que hoje eu habito com a minha mulher e meus 2 filhos. Quando eu despertei, ouvindo o barulho dos carros que passavam numa avenida próxima, eu olhei para o relógio e vi que ainda era madrugada. Eu estava com o pensamento totalmente direcionado a Helena e me sentindo culpado por eu não ter ido até lá conversar com ela. Eu havia perdido totalmente o meu sono. Eu tentei ler um livro para ver se o sono voltava, mas eu não conseguia me concentrar em nada, apenas no pensamento de que ela estava lá, se sentindo sozinha e triste. Eu fiquei deitado de bruços, apenas ouvindo o ruído esporádico dos carros que transitavam na madrugada. Era uma madrugada de muito calor. Eu me lembro que eu dormia numa cama de abrir, posta na sala de entrada da minha casa, pois estávamos recebendo a visita dos meus avós e eles estavam ocupando o meu quarto. Eu estava bem desconfortável, primeiro por estar dormindo em uma cama diferente da qual eu estava acostumado, e segundo, porque eu estava bem próximo à janela que dava para a rua e além do barulho do motor dos carros,
tinha a luminosidade da rua, que nem a grossa cortina conseguia neutralizar. E por fim, a figura da Helena que não saía da minha cabeça. Deitado naquela posição e descoberto, de repente eu senti duas mãos fortes segurar os meus tornozelos. Pareciam muito fortes e completamente geladas. Eram mãos ásperas e pareciam ser bastante grossas. O susto inicial se transformou em pânico, quando eu senti nitidamente um dedo igualmente gelado subindo por minhas costas, como numa massagem horripilante, e pela sensação de medo e de impotência que me causou. O meu coração parecia querer sair pela boca de tão forte que batia. Eu achei que eu fosse morrer ali mesmo, sufocado pelo medo e pela angústia que eu sentia enquanto aquele dedo subia pelas minhas costas bem lentamente. A minha vontade era de gritar, mas eu simplesmente não conseguia, pois eu estava completamente paralisado. Apesar de sentir o meu coração batendo mais rápido e mais forte como nunca eu havia sentido antes, eu não conseguia mover mais nenhum músculo do meu corpo. Quando aquele toque horrível atingiu a região da minha nuca, eu senti os meus cabelos esticarem de uma forma indescritível. Eu estava congelado pelo medo e pelo frio, mesmo diante daquela situação aterrorizante. Eu elevei o meu pensamento tentando não enlouquecer pelo inusitado. Eu tentei convencer a minha mente de que aquilo que estava acontecendo era apenas um sonho ou alguma sugestão da minha mente que estava impressionada pela lembrança da minha amada prima. Eu continuava ouvindo nitidamente os automóveis passando na avenida próximo da rua onde eu moro, cortando assim o silêncio da madrugada, com o ronco dos motores. Não suportando mais aquele martírio, eu pensei no que poderia ser, e me dei conta assombrado que isso poderia ser coisa da Helena. Eu concluí desesperado antes de fechar os olhos e tentar fazer a minha mente não pensar mais nela, mas isso era impossível naquele momento. Então eu ouvi bem ao lado da cama as risadas zombeteiras dela, rápida e seca, assim como um rádio que é ligado e desligado imediatamente. E num esforço mental monstruoso, eu consegui por alguns segundos superar o pavor que sentia, e rezei mentalmente com todo fervor. Mesmo sendo próximos como éramos, esse era um contato que eu não estava preparado para ter. E mesmo se um dia eu esperasse por isso, eu não gostaria que fosse dessa forma como aconteceu. Em minha oração, eu tentava dizer isso a ela. Eu disse que se ela quisesse fazer contato comigo, que fizesse de uma outra forma, pois desse jeito estava me deixando muito aterrorizado. O engraçado foi perceber que o toque gelado não havia sumido imediatamente. Primeiro ele percorreu o caminho das minhas costas e desapareceu na ponta dos meus pés. Atordoado de medo, eu permaneci deitado de bruços, sem coragem para sequer me cobrir a cabeça afundada no travesseiro. Assim eu fiquei até que o dia clareou de vez e o meu pai abriu a porta do quarto dele, passando assim pela sala ao lado da minha cama, onde eu estava. E mesmo assim eu não tive coragem suficiente para me levantar. Apenas quando a sala já estava cheia de gente e com o sol bem no alto iluminando toda a casa, foi que eu finalmente me levantei, ainda tremendo de medo. Foi durante o café da manhã, com toda a família na mesa, que eu revelei o ocorrido, mesmo achando que não acreditariam em mim. Pois felizmente, todos não só deram crédito ao relato, como prometeram mandar rezar uma missa pela alma da Helena. Então, durante a missa realizada alguns dias depois, eu estava me sentindo muito oprimido. Eu estava bastante angustiado, olhando para a fotografia dela próximo ao altar e ouvindo as palavras do padre a respeito dela. Durante todo o tempo da missa,
eu não conseguia parar de chorar. Foi ali que eu realmente consegui aceitar o fato que a minha prima e melhor amiga estava morta e que eu nunca mais a veria. Todo esse tempo na minha cabeça era como se ela estivesse se mudado para aquele cemitério e continuasse por ali, só que dessa vez sozinha e sem ninguém. Foi difícil olhar para a porta de saída da igreja no final da missa. Eu a vi ali de pé, segurando um buquê de flores, parecido com o que eu havia levado em minha última visita. Ela me sorriu eternamente, enquanto as pessoas passavam através dela, sem notar sua presença. Depois ela me disse adeus, com a cabeça, e se foi. Deu as costas e foi descendo as escadas na direção do cemitério, que ficava do outro lado da rua. Depois desse dia, eu nunca mais chorei a morte dela, e todas as vezes que eu me lembrei dela até hoje, foi com alegria e muito carinho. Tempos depois, ainda lembrando daquilo tudo, eu recordei das brincadeiras que ela e eu fazíamos e das conversas sérias que tínhamos a respeito da morte. Eu me lembrei inclusive de quando ela, sorrindo, ameaçava que viria puxar os meus pés quando morresse se eu não fizesse as coisas que ela me pedia. Por causa do trauma, nunca mais eu pude dormir com os pés descobertos, mesmo durante o dia e mesmo em pleno verão. Eu continuei indo sempre ao túmulo dela, levar flores e pedir para que ela nunca mais repetisse aquele tipo de brincadeira. E até hoje até que tem funcionado. É cada um fazendo a sua parte. Sou eu não a deixando sozinha, e ela não me visitando durante a noite, assim me fazendo morrer de medo. No município de Guardianópolis, cidadezinha pequena, tipicamente interiorana, contava-se, em épocas passadas, uma lenda bastante peculiar, dessas histórias que julgamos estranhas demais para serem verdades. A lenda em questão falava-se a respeito de uma árvore que existia na zona rural, no terreno de uma certa casa já abandonada e caindo aos pedaços. A árvore se tratava de um velho pé de juazeiro, enorme, com uma grande copa frondosa e um tronco tão largo que era preciso 4 pessoas para dar a volta completa. Como era o único da sua espécie na região, os viajantes que passavam por ali durante o dia tinham o costume de se protegerem do sol escaldante debaixo da sua sombra generosa. Porém, ao cair da noite, ninguém se atrevia a passar por ali perto, por medo de certas manifestações que se faziam presenciar naquele lugar, mesmo aos olhos dos mais céticos. Segundo os boatos que corriam de boca em boca, quando a noite chegava, o velho juazeiro parecia ganhar vida própria. Seus galhos e folhas, de repente, começavam a se agitar num frenesi selvagem, como que sacudidos por um vendaval, quando praticamente não havia nenhum vento soprando na área. Além disso, mais de uma testemunha disse ter ouvido vozes e avistado vultos brancos perambulando ao redor da árvore. Outros também diziam que ela pegava fogo, do nada, e na manhã seguinte estava verde novamente, sem sinal de queimadura. Por causa dessas e outras coisas, ela ficou conhecida pelos populares como a Árvore do Diabo. A explicação que davam para o mistério do velho juazeiro se relacionava diretamente com a casa abandonada nos seus arredores, que também já tinha fama de mal-assombrada. Sendo palco de uma história acontecida há tanto tempo que as gerações mais novas de Guardianópolis não sabiam se era realmente verdade ou uma coisa inventada pelos mais velhos para botar medo nos mais novos. Não se sabia exatamente qual a idade da árvore, mas era sabido que ela já existia
quando um forasteiro conhecido como Tobias Caolho construiu sua casa e se mudou para lá com sua família. A respeito dele, pouca coisa se sabe de certeza. Comentava-se que em sua juventude teria sido o líder de um temido bando de cangaceiros, que vez por outra passava por aquela região, tendo perdido um dos olhos em um tiroteio contra um grupo rival, ou em uma emboscada armada pela polícia. Outros diziam que uma cobra havia lhe picado no olho enquanto dormia. Seja qual versão for a verdadeira, depois desse episódio, Tobias era visto sempre usando um tapa-olho no olho esquerdo, originando daí o famoso apelido. Sua família era composta de sua mulher e uma filha pequena, cujos nomes se perderam com o passar dos anos. A casa em que viviam possuía um alpendre grande, diferente da maioria das outras casas do município. Nessa época, Guadianópolis ainda não passava de uma humilde vila. A família vivia do trabalho no campo e lá passava a maior parte do tempo se deslocando para o centro em raras ocasiões. Esse isolamento, a personalidade reservada de Tobias, bem como um estranho comportamento mais tarde adquirido por ele, naturalmente começaram a despertar suspeitas por parte da população da pequena vila. Em não poucas ocasiões, Tobias era visto próximo ao velho juazeiro, sentado debaixo de seus galhos, quase sempre na boca da noite. Quem passava por ali comentava que ele parecia falar sozinho, como se estivesse conversando com outra pessoa. Uma certa noite, já bem tarde, um dos moradores relatou ter visto uma luz bruxuleante perto da árvore e, curioso, resolveu chegar mais perto para averiguar o que era aquela visagem. Quando estava a uma certa distância, percebeu que a luz vinha de um farol carregado pelo velho Tobias, que, de pijamas, andava em círculos ao redor do juazeiro, como se estivesse numa crise de sonambulismo, repetindo sem parar as palavras: encontre ela, encontre ela. E quase todas as noites, durante um bom tempo, ele era visto agindo desta forma estranha, o que deixava a todos impressionados e receosos de se aproximarem do Tobias Caolho. Até que certo dia, para surpresa geral, a esposa e a filha de Tobias subitamente desapareceram. Quando lhe perguntavam onde elas estavam, ele se limitava a responder de forma vaga e imprecisa, dizendo apenas que estavam em viagem à capital, na casa de uns parentes. Os dias foram passando e nada delas retornarem. A essa altura, Tobias tinha virado um recluso em sua casa, raramente sendo visto pelos outros. Foi aproximadamente por volta dessa época que as ditas manifestações noturnas no velho juazeiro começaram a acontecer. Os galhos agitavam-se com tanta força e mesmo sem vento, e diga-se de passagem que muitas vezes alcançavam o alto da residência, danificando as frágeis telhas. Vultos espectrais eram vistos em torno da árvore, soltando murmúrios chorosos e arrepiantes, que diziam poderem ser ouvidos a uma grande distância, cortando o silêncio da noite sertaneja. E de dentro da casa saíam gritos horríveis, de várias vozes ao mesmo tempo. Uma delas era reconhecidamente a voz de Tobias, enquanto as outras duas pareciam ser femininas. E praticamente todas as noites esse espetáculo macabro se repetia, fazendo com que todos os arredores evitassem passar por ali
quando o sol se punha, aumentando ainda mais o mistério em torno da árvore do diabo. Como geralmente acontece em casos assim, não faltaram especulações sobre o que estava acontecendo naquele lugar. Os mais velhos afirmavam que, enterrada em algum lugar na distância entre o juazeiro e a casa do Tobias, havia uma botija que guardava dentro de si várias moedas de ouro e pedras preciosas. Uns diziam que o próprio Tobias havia enterrado em segredo, quando ainda era o líder do bando de cangaceiros, que ela era o produto de seus saques e assaltos a outras cidades sertão afora. Mas também se falava que ela fora enterrada pela mesma pessoa que teria plantado a árvore, um velho feiticeiro que, para proteger e guardar a sua botija preciosa, plantou um juazeiro no local e lançou sobre ele uma maldição. Mas muitos duvidavam dessa versão da história. O fato é que, um certo dia, Tobias Caolho também desapareceu. Os dias se passavam, mas nenhum sinal dele. O povo da vila se questionava se ele teria finalmente ido embora na calada da noite ou se estava doente sem poder sair de casa. Dispostos a resolver o enigma do seu desaparecimento, um pequeno grupo de vizinhos foi até a casa dele. Bateram na porta, chamaram seu nome, mas não ouviram a resposta. Achando que algo grave teria acontecido, arrombaram a porta e invadiram a casa à sua procura. Subitamente foram contaminados por um odor nauseante que vinha da cozinha. Lá, chegando, tiveram uma surpresa macabra. Sentado numa cadeira, olhando para o teto, jazia Tobias morto. Devido ao tempo transcorrido, o corpo já apodrecia e em cima da mesa um revólver calibre 38 foi encontrado. A notícia do terrível achado se espalhou rápido pela pequena vila de Guadianópolis. Por quê? O que levou a fazer uma coisa dessas? Eram as perguntas que mais se ouviam nas rodas de conversas no final da tarde. O corpo do Tobias foi enterrado em alguma cova rasa, cavada de última hora, nos arredores do terreno, marcada com uma cruz rústica, feita de pedaços de madeira. Hoje em dia, não se sabe mais o local exato da sua sepultura, e a região onde ficava a casa e a árvore já foi modificada, com o terreno agora ocupado por fábricas de extração de cal e minérios. Mas alguns ainda se recordavam bem do fim dessa história, quando muitos anos já haviam se passado desde a morte de Tobias, e começaram os preparativos para a instalação da primeira fábrica da região. Contava-se que a equipe responsável pela obra decidiu derrubar a velha casinha e a árvore, pois estavam localizadas exatamente no terreno a ser construído. Começaram primeiro pela casa, que em poucos minutos veio abaixo, ante a força das máquinas do progresso. Depois foi a vez do velho juazeiro, que, devido ao seu grande tamanho, resolveram cortá-lo ao meio com uma serra elétrica. Ao iniciar o corte, de repente a serra chegou a um grande espaço oco, que imediatamente abriu-se, revelando o interior do tronco. Os trabalhadores recuaram assustados ante o que presenciaram nas entranhas da árvore. Ali dentro haviam 2 esqueletos, um adulto e o outro de uma criança. As pessoas, ao saberem das 2 ossadas encontradas, imediatamente lembraram-se da velha história do Tobias e sua família, e de como sua mulher e sua filha haviam desaparecido misteriosamente. Agora, décadas depois, descobria-se, por acaso,
o paradeiro de mãe e filha. O veredicto da lenda era que Tobias havia, num momento de insanidade, assassinado as duas e de alguma forma as sepultado no interior da árvore. Mas uma pergunta ainda persistia: qual o motivo para um ato tão abominável? Segundo os que acreditavam na lenda do velho Juazeiro, Tobias enlouqueceu ao procurar todas as noites pela botija secreta, tendo profanado o local escolhido pelo feiticeiro para guardar seu tesouro. Uns dizem que ele chegou a encontrá-la, mas logo sucumbiu à maldição e, enlouquecido pela ganância, matou sua mulher e sua filha. Já outros afirmam que quem realmente encontrou a botija foi o dono da fábrica durante escavações das obras. Elas estavam enterradas justamente entre as raízes da árvore. Verdade ou ficção, ainda hoje correm rumores de que os vigilantes da fábrica costumavam ouvir vozes e gemidos bem no exato local onde antes costumava ficar a velha árvore do diabo. E mais de um funcionário afirmou ter visto andando pelos corredores o vulto de um velho homem usando um tapa-olho nas madrugadas escuras.